Hoje à noite nós vamos voltar a falar sobre Davi, mas agora de manhã eu quero responder uma pergunta que alguém me fez. Alguém me disse que luta particularmente contra um pecado. Não é verdade que nós lutemos particularmente contra um pecado. O pecado, a Bíblia diz, nos assedia. Nós devemos batalhar esse bom combate, não contra alguns pecados que nos causam problemas ou que nós achamos que nos causam problemas. Não é essa a razão pela qual nós, em tudo, queremos conhecer cada vez mais a santificação. E a pergunta que a pessoa fez sobre um pecado específico, no qual ela disse que lutava, é óbvio que tem que ser parte daquilo que a vida de um servo de Deus faz. Mas eu temo que nós não entendamos que nós agora, através do Evangelho, somos chamados a lutar e mortificar todos os pecados cancelados na cruz. Então, muitas das vezes, as pessoas, quando vão buscar aconselhamento sobre pecado, sempre são mais ou menos os mesmos problemas, quando na verdade é uma gama enorme que está sendo deixada sem ser vista, e a vida espiritual ela não pode crescer em uma parte da nossa vida, a não ser na nossa vida toda. Então fizeram a pergunta sobre uma luta específica contra um pecado específico da luxúria, não é? Na área sexual. Normalmente há uma concentração muito grande de perguntas nessa área. É óbvio, nós vemos uma cultura totalmente depravada, mas não mais depravada do que a cultura em que o apóstolo Paulo viveu. E a razão para essa mensagem, então, é dar a você um vislumbre de como o Evangelho, não é? E nunca outra coisa a não ser o Evangelho, não a lei, como o Evangelho de Cristo se relaciona com a batalha inicial contra o pecado na tua própria vida, na minha própria vida, na vida de todos nós, sem nunca escaparmos do Evangelho para outra coisa por causa disso. Mas como também você não deve simplesmente achar que deve ser proativo biblicamente contra determinados pecados. Não que aquele pecado específico que você estava falando comigo não deve estar, mas é que você não tem como, na verdade, crescer se você achar que realmente alguns pecados devem ser tratados enquanto outros são deixados. Então essas são algumas das coisas sobre as quais eu pensei rapidamente, para responder àquela pessoa, e acho importante para todos nós, por essa pergunta que me fizeram essa semana. Então me deixe dar um diagnóstico resumido, de alguns pecados mais recorrentes na vida de todos. E como essa batalha está sendo travada, como eu quero, sobre o que eu quero falar. Mas antes, nós precisamos de um diagnóstico, e nós precisamos ser muito sinceros se realmente levamos Deus a sério, se nossos corações ardem em afeições para Deus, no diagnóstico do pecado em nossas vidas. Como diz Jonathan Edwards, você deve ler a Bíblia contra você, e esse é um dos dramas do pecado. O pecado polui, o pecado destrói, mas ele também tem um poder cegante. Então o diagnóstico muitas das vezes não é levado tão a sério. Então cada um deve fazer isso por sua própria alma, não é? Eu fazer o diagnóstico exato de como todas essas coisas acontecem contigo seria insuficiente. Todos nós temos que fazer. Então aqueles de vocês que se preparam para servir a Deus, e todos aqueles que são chamados, são preparados para isso, aqueles de vocês que são pais, não é? E que estão criando filhos, aqueles de vocês que têm, enfim, ascendência sobre qualquer pessoa, não é? Especialmente vão conhecer melhor a alma dos seus filhos e os dramas que o pecado pôs lá, já que
Nossos filhos são pecadores. Você pode achar teu filho muito pequenininho, muito bonitinho, mas nós podemos dizer que, no mínimo, eles são pecadorzinhos. A única diferença entre um pequeno leão e um leão enorme é só o tempo, né? É só o tamanho. Você pode achar um leão bonitinho, mas ele é aquela fera que te devora. Quando você olhar para o seu filho, por mais bonitinho, por mais que ele tem pouquinha idade, entenda, ele é um pecador. E um pastor, ao liderar espiritualmente um grupo de pessoas, os pais, os filhos, em qualquer esfera, na influência que nós temos sobre uma pessoa, nós temos que... nós vamos ajudar mais nossos filhos se nós conhecermos a nossa própria alma. Às vezes os pais, por exemplo, querem desculpar coisas nos filhos. Se eles estivessem fazendo um diagnóstico certo nas suas próprias almas, eles vão dizer: meu filho é assim, não é? Nascemos com todos esses pecados. Em vez de entrar em negação, nós seríamos sérios, porque ao fazer um diagnóstico certo em nossa alma, a gente vai fazer um diagnóstico certo na vida dos nossos filhos, em vez de vê-los fora dessa realidade. Então, diagnosticando nossa própria alma, eu diria que os pecados característicos que se espalham mais, alguma pessoa pode ter uma área onde ela diz que ter mais dificuldade, como essa pessoa, você está falando sobre a luxúria, mas pecados característicos são o egoísmo, raiva, autopiedade, rapidez em culpar as outras pessoas, mau humor. Você vê, eu praticamente nunca fui... As pessoas não fazem muitas perguntas por isso. Olha, eu tenho um problema, eu tenho que lidar com autopiedade, com raiva, com egoísmo. Eu tenho uma rapidez em culpar os outros. Eu tenho falta de humor, impaciência. As pessoas estão quase sempre fazendo, olha, eu tenho problema com luxúria, com sexo, etc. Mas as pessoas não veem que aquilo... você precisa tratar sempre do pecado como pecado de uma maneira mais holística. Então, me deixe descrevê-lo em sua feiura, um de cada vez. Esse diagnóstico é para cada um de nós fazer a sua própria alma. Como eu disse, nós vamos ajudar nossos filhos ao fazer um diagnóstico certo em nossa alma. Nós vamos saber, a alma do meu filho é assim, essas coisas estão lá, não é? E um pastor vai saber, olha, eu prego e pastorei uma congregação de pecadores. E quanto mais nós sermos profundos e sinceros num diagnóstico da nossa alma, é a única maneira de nós sermos uma fonte de ajuda. E me ouço, então, não friamente, de maneira analítica aqui, mas me ouça, eu assim, e você também, triste, arrependido e agradecido pela cruz de Cristo. Não é? Então, egoísmo é praticamente o mesmo que orgulho. Estão tão próximos que é difícil você separá-los. A corrupção profunda e ampla que está na base de tudo. Eu diria que a corrupção profunda, mesmo aquela pessoa está falando sobre a área sexual, e, como eu disse, as pessoas têm algumas áreas que elas dão uma importância maior, quando, na verdade, todas as áreas devem ter sido dadas. Não é que você deve dar menos importância àquela área, mas todas as áreas devem receber atenção. Assim. Então, o egoísmo é praticamente o mesmo que orgulho. Muito difícil de você separá-los. E é a corrupção profunda e ampla que está na base de tudo. Ou seja, o orgulho e o egoísmo estão na base de todos os outros pecados. Daquele particular, da luxúria, de todos esses que a gente mencionou aqui: raiva, autopiedade, rapidez em culpar os outros, mau humor, impaciência, enfim. O egoísmo está ali na base de tudo, com o orgulho. E o egoísmo, então, ele é um reflexo de esperar ser servido. Sabe? O egoísmo, como o orgulho, que são gêmeos tão siameses que é difícil você separar, o egoísmo é um reflexo de esperar ser servido pelos outros. E o egoísmo é um reflexo de sentir que as pessoas me devem alguma coisa. Me devem tratar de alguma forma, me devem deferência, me devem dar isso, aquilo, oportunidade, atenção. O egoísmo é um reflexo de sentir que as pessoas me devem.
E o egoísmo também é um reflexo de querer elogios das pessoas. E o egoísmo é um reflexo de esperar que as coisas aconteçam do meu jeito. Nós estamos num culto. O egoísmo diz que, para mim, que o culto, o horário do culto, o trabalho, o chefe, os companheiros, o casamento, minha esposa, meu esposo, o egoísmo é um reflexo de esperar que as coisas aconteçam do meu jeito. E o egoísmo também é um reflexo de sentir que eu tenho o direito de reagir negativamente se as coisas não são do meu jeito. Eu tenho o direito de demonstrar, de sentir, e de demonstrar que o culto não é como eu quero, que o trabalho não está sendo como eu quero, e que o casamento lá as pessoas não estão sendo como eu quero, que na minha vida de pai as pessoas não sendo... E eu tenho o direito de reagir negativamente ao ser contrariado. Que ser contrariado no que eu espero me dá o direito de reagir de uma maneira negativa. E a razão pela qual a gente usa a palavra reflexo para descrever o egoísmo é que não é premeditação. Muitas pessoas pensam que o pecado, quando não é premeditação, algumas pessoas até começam a dizer que não é pecado sentir atrações pecaminosas, porque não é premeditado, mas é o contrário, queridos. A razão pela qual eu uso a palavra reflexo para descrever os traços do egoísmo é que não há premeditação, e isso não faz um pecado menor, mas maior. Quando essas respostas acontecem, elas vêm da natureza e não da reflexão. Então você vê, quando eu sinto que ser contrariado, eu tenho o direito de mostrar o meu desagrado, eu não penso, olha, eu fui contrariado, acho que eu vou mostrar desagrado. É uma coisa que acontece. Todas as coisas, todos os pecados que são sem premeditação, são simplesmente uma reflexão, mostram mais profundamente a queda. Porque aquilo é a própria natureza se revelando. Você vê que o ser humano, a pequena criança, ao ser contrariada, ela não fez toda uma teoria na mente de como ela tem que responder. Ela responde mal. Isso só mostra, pais, não é? Como seu filho é um pecador. É a natureza dele se manifestando, sem precisar de um pensamento. Agora, o que acontece quando esse egoísmo no ser humano é ultrapassado por alguém? Eu acho que eu tinha o direito de que as coisas fossem do meu jeito, no meu casamento, a minha esposa, meu esposo, no trabalho, na igreja, nos irmãos. Eu acho que eu tenho o direito que as pessoas me sirvam. Eu acho que eu tenho o direito das pessoas responderem às minhas expectativas. Eu acho que eu tenho o direito de responder mal e negativamente, se eu de alguma forma... E isso, você pode dizer, eu faço sem premeditar. Quando alguém me contraria, eu me sinto no direito de reagir. Acontece. Então isso, eu sou uma vítima. Não, o contrário. Se isso flui sem premeditação, isso mostra mais o que eu sou. Isso mostra mais a natureza operando. Não é? Então, se mostra como? Com raiva. Que é o quê? É a forte oposição emocional ao obstáculo no meu caminho. Qualquer pessoa, qualquer coisa que é um obstáculo ao meu caminho, eu sinto raiva. Naturalmente, estamos falando do homem em geral, não é? E eu quero atacar verbalmente ou fisicamente, eu quero mostrar uma cara contrariada, não é? Ou então, quando o meu egoísmo é ultrapassado, eu tenho autopiedade. É um desejo de que os outros sintam a minha ferida e me admirem por ser maltratado ou por meu sofrimento, e que se movam para mostrar alguma simpatia que vai aliviar aquela sensação no meu egoísmo de que eu devia estar recebendo determinada coisa que eu tinha direito. A outra reação é o quê? É a rapidez para culpar, que é um reflexo de atribuir a outras pessoas a causa daquilo que é frustrante para mim. Tudo que me frustra, eu encontro em outra pessoa, eu atribuo a outra pessoa a causa disso. E outros podem sentir isso em como?
Como as pessoas podem sentir que eu me senti contrariado? Pelo meu tom de voz, pela cara que eu vou fazer, por uma pergunta capciosa, ou por uma acusação direta, às vezes, não é? A outra coisa que acontece quando é ultrapassado o egoísmo é um reflexo de desânimo que me afunda. Não é? Eu fico de mau humor, eu não tenho mais ânimo. Eu estava tão empolgado para fazer aquilo, mas aconteceu isso, aquilo, agora não tem mais. Perdi o ânimo. Isso acontece o quê? Em casa, na igreja, no trabalho, enfim. É o pecado agindo. E, claro, o efeito sobre relacionamentos é devastador. Não é? Irmãos, marido e mulher, pais e filhos, e etc. E você se sente então não acarinhado, não cuidado, então o egoísmo vai se manifestar quando isso é ultrapassado. Então você vê que realmente o egoísmo e o orgulho estão tão siameses e geram isso. As emoções externas começam a morrer nesse ambiente. A esperança é esgotada, a força para continuar nas dificuldades diminui, a força para continuar no nosso ministério de proclamarmos o Evangelho, de sermos igreja de Cristo, de vivermos a vida de marido, de mulher, de servo de Cristo no trabalho. Como o Evangelho vence isso? Eu acho que esse diagnóstico é mais adequado do que a pessoa querer isolar a luxúria, e achar que aquele merece um determinado combate, e que o Evangelho, enquanto todas essas coisas, a pessoa está passando 1 ano, 2, 3, 10, e o Evangelho, ele não está realmente... O Evangelho não está sendo realmente a força motriz de santificação, nem ele tem feito os diagnósticos que devia fazer. Agora, a pergunta que a gente deve fazer é como o Evangelho vence tais pecados. Não apenas o da luxúria, mas todos esses. Não há santificação. Santificação exatamente é como o Evangelho vence tais pecados. Paulo disse que há um modo de vida que está em sintonia com a verdade do Evangelho, em Gálatas 2,14. As pessoas agiram de uma determinada maneira, e Paulo não disse que está errado, porque a lei diz isso. Ele diz assim: mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. A questão é essa: Pedro, a sua reação e o que você está fazendo não é de acordo com o Evangelho. A pessoa está contrariado, fala, isso que você está fazendo não é de acordo com o Evangelho. É assim, Paulo diz que existe um modo de vida e um modo de reagir à coisa que está em sintonia com a verdade do Evangelho. E há coisas, isso tudo que nós descrevemos, que não está em sintonia com o modo do Evangelho. Ele diz que existe uma caminhada evangélica, ele disse que há um modo de vida que é digno do Evangelho. Ele diz assim em Filipenses 1,27, somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Se comportem conforme. Há uma maneira, há uma caminhada, há um modo de vida que é digno do Evangelho e um modo de vida que não é digno do Evangelho. E você vê que sempre que ele está falando sobre lidar com essas coisas, Pedro, é óbvio que o que aconteceu era lidando com o egoísmo se manifestando de determinada maneira. Ele queria a aprovação das pessoas de Jerusalém, portanto ele começou a agir não de acordo com o Evangelho, com os gentios. Então a razão pela qual existe um modo de vida que se encaixa no Evangelho é o que aconteceu na cruz. Não apenas a cruz cancela o nosso pecado, não dá apenas justificação para nós. A completa perfeição da justificação que nós recebemos. Ela faz isso, mas ao fazer isso, a cruz também libera o poder da nossa santificação. A lei não faz nada, a lei só condena. Nós nunca começamos com o Evangelho e vamos para a lei. O Evangelho, se ele cancelou meu pecado, e ninguém pode então dizer que foi justificado sem isso, se o Evangelho cancelou meu pecado,
o Evangelho também é o poder, ele libera o poder para a nossa santificação. E o que mais me interessa hoje é como esse poder sobre meus pecados é experimentado por mim. Deve ser experimentado por aquela pessoa, não sobre um pecado específico apenas. Eu quero ilustrar isso eventualmente olhando para Filipenses 2, 12 e 13, mas primeiro é importante um contexto um pouco mais amplo, para ter certeza de que nós entendemos como a cruz, e entendemos que a cruz é a chave para a santificação, e mais nada, bem como para a justificação. Se você vê a cruz como a única fonte de justificação, então não se engane, a cruz é a única fonte de santificação. E muitas pessoas, hoje, às vezes até pessoas querendo defender o Evangelho, elas pegam a justificação e colocam num lugar e separam de tudo, o que vai levar você ao erro, a heresia, a distanciamento. A cruz que cancela o pecado libera o poder para mortificar o pecado. Então a cruz é a chave para a santificação, para a justificação. Falar sobre justificação sem a cruz é heresia, mas ela também é a chave para a santificação. Então, quando Charles Wesley, um dos compositores de hinos mais importantes da história, tem um hino dele maravilhoso, se eu tivesse 1000 línguas para cantar. Não sei se tem a versão em português. Charles Wesley teve uma quantidade enorme de hinos, mas nesse hino, como em todos eles, tem uma teologia profunda. Ele diz assim: ele quebra o poder do pecado cancelado, em parte desse hino. E ele estava ensinando a verdade fundamental bíblica que às vezes nós perdemos sobre a cruz, e a nossa batalha com o pecado estão totalmente relacionadas. Que a cruz quebra o poder do pecado cancelado. Você não pode dizer que um pecado foi cancelado na sua vida e ao mesmo tempo dizer que ela não quebrou o poder desse pecado. Ela faz essas duas coisas. A cruz cancela os pecados de todos os que o Pai deu a Cristo e que fatalmente são chamados e justificados. Ela cancela nenhum pecado mais. Por isso que Paulo diz nenhuma condenação mais. Ela cancelou esses pecados na cruz. Mas, como ele diz, ele quebra o poder do pecado cancelado. Então, com base nesse cancelamento de nossos pecados, se nós somos justificados, o poder do nosso pecado real é quebrado. Não o contrário. Se você for para o contrário, você perdeu o Evangelho, você não tem nada, tem um falso Evangelho. Não haveria Evangelho, nem hinos para nós cantarmos nesta manhã, como cantamos, maravilhosos, se nós tivéssemos que cantar que ele cancela a culpa dos pecados vencidos. Não. Ele não cancela a culpa dos pecados vencidos. Eu não venço um pecado para ele ser cancelado. Ele quebra o poder do pecado cancelado. Isso é Evangelho. A ideia de que Deus cancela a culpa dos pecados vencidos é o oposto do Evangelho. Então, há muitas maneiras pelas quais o Novo Testamento mostra como isso funciona, mas eu vou mencionar apenas 3. A primeira: na morte de Cristo nós morremos. Ele não só morreu por nós e levou a culpa não. Na morte dele nós morremos. Em segundo lugar, na morte de Cristo nós fomos comprados. Na morte de Cristo, em terceiro lugar, nós fomos perdoados. Então você vê que não aconteceu só uma coisa: nós morremos, nós fomos comprados, nós fomos perdoados. Você não pode dizer que está com Cristo na cruz e que você não morreu com Cristo, ou que você não foi comprado por Cristo, ou que você não pode dizer que só foi perdoado. Ele quebra o poder do pecado cancelado. Então, em cada um desses casos, um poder é desencadeado da cruz para nós, que se expressa através de um ataque volitivo do novo coração.
ao pecado. Em outras palavras, em cada uma dessas três coisas, esses três casos, a forma como a cruz se torna efetiva em minha conquista do pecado cancelado é fortalecendo minha vontade. Ou seja, o coração, vontade, o coração envolve vontade, afeições, desejos, inclinação. Então, a forma como a cruz se torna efetiva na minha conquista do pecado cancelado é fortalecendo a minha vontade de se opor ao pecado em minha vida, por causa da cruz, daquelas três coisas. Então, por exemplo, na morte de Cristo, nós morremos, nós falamos. Paulo diz, fomos unidos com Ele em uma morte, em Romanos 6,5, em Romanos 7,4, em Gálatas 2,20, em Colossenses 3,3. Portanto, se você foi unido com Ele na morte, há um portanto, vocês devem considerar-se mortos para o pecado. Romanos 6,11. Ou então, portanto, não reine mais o pecado em seu corpo mortal. Não reine mais. Romanos 6,12. Em segundo lugar, nós falamos que na morte de Cristo, nós fomos comprados. A Bíblia diz, vocês não são seus, pois foram comprados por um preço. 2 Coríntios 6, 19 e 20. Então tem um portanto. Portanto, 1 Coríntios 6, 20. Glorificai a Deus em vossos corpos. Você vê que sempre é o resultado do que a cruz fez. Como eu disse, ele quebra o poder do pecado cancelado. Isso é o Evangelho. Não é ele cancela a culpa do pecado vencido, que é o oposto do Evangelho. Primeiro, vocês não são seus, pois foram comprados por um preço. Portanto, glorifique a Deus em seus corpos. Em terceiro lugar, na morte de Cristo nós fomos perdoados também. Deus em Cristo os perdoou. Efésios 4:32 diz, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-os uns aos outros, porque como Deus também vos perdoou em Cristo. Assim, em todos os casos, o impulso decisivo para a minha santidade e minha morte para o pecado é a morte de Cristo. Ou seja, por quem ele morreu e o pecado foi cancelado, um poder flui da cruz assim. Isso significa que o poder decisivo para a nossa vitória sobre o pecado é o cancelamento do pecado na cruz. Se um pecado não foi cancelado na cruz, ele é invencível. Um homem nunca vai vencer o pecado que não foi cancelado. Mas todos que tiveram seu pecado cancelado, a cruz deu esse poder. Ou seja, o único pecado que nós podemos derrotar é um pecado perdoado. É um pecado cancelado. Você não pode derrotar um pecado que não foi cancelado na cruz. Se tentarmos derrotar um pecado não perdoado, não cancelado, ou seja, se tentarmos vencer nosso pecado antes que ele seja cancelado, nós estaríamos sendo nossos próprios salvadores. Nós estaríamos vencendo o pecado, supostamente, e nós anulamos todo o Evangelho, anulamos a justificação dos ímpios, como está em Romanos 4:4, e é óbvio que não conseguiremos vencer pecado algum, e vamos direto para o desespero, e o de suicídio, enfim, sem Evangelho. Então o link é que a vontade é fortalecida para quem morreu com Cristo na cruz, para quem foi comprado por Cristo na cruz e teve perdoado os seus pecados. Há um poder para quem experimentou isso. Então não perca isso. Em cada um desses três casos, na morte de Cristo, eu morri, fui comprado e fui perdoado. Morri, fui comprado e fui perdoado. O pecado foi cancelado. E agora há um poder, o elo entre a cruz e o meu pecado vencido é a minha vontade fortalecida. Isso me deu uma nova natureza, um novo coração, novas afeições, e o Espírito Santo
habitou em mim, e ao habitar em mim, o amor de Deus foi derramado em meu coração, e minha vontade foi fortalecida. Minha vontade agora está empenhada em combater o pecado com o poder que também foi comprado com o sangue de Cristo. Digo isso porque em cada um desses 3 casos, a declaração da minha morte, junto com Cristo, a declaração da minha compra e do meu perdão foi feita a causa de uma ordem que agora é dirigida à minha vontade. Se eu morri com Cristo, se eu fui comprado na cruz de Cristo, e se meu pecado foi cancelado na cruz de Cristo, agora há uma ordem dirigida à minha vontade: não deixe, pois, o pecado reinar em seu corpo. Ele foi cancelado. Então há um poder agora sobre ele. Ou a outra ordem: glorifique a Deus em vossos corpos, e sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Cristo já perdoou, já cancelou seus pecados. Esses comandos, esses mandamentos são dirigidos a mim, eles envolvem a minha vontade, e o poder que envolve é o poder que também anima e carrega a minha vontade, para que fique claro que essa vontade, essa nova vontade, esse novo poder contra o pecado que foi cancelado, flui da cruz, e é o poder do Espírito Santo que me é dado precisamente apenas por causa da morte de Cristo por mim. Ou seja, não é o poder do livre-arbítrio. O homem nunca teve nenhuma liberdade para vencer pecado algum. Ele é escravo do pecado. Então o Espírito Santo é um dom da nova aliança. Por que ele é um dom da nova aliança? Porque ter o Espírito Santo é algo que Cristo comprou com o seu sangue. Não tínhamos direito da habitação do Espírito Santo que derrama o amor de Deus no nosso coração. Jesus comprou o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, na cruz. Ele é um dom da nova aliança comprado com sangue, como está em Romanos 8, 3, 5, 7, 4 e Gálatas 2, 20. Isso significa que o elo entre a cruz e o meu pecado conquistado é uma vontade capacitada pelo Espírito Santo. Nunca pregamos para pessoas achando que o ser humano, se reunir suas capacidades, vai poder... Não. O elo é uma vontade capacitada pelo Espírito Santo. E esses textos revelam essa realidade. Por exemplo, Romanos 7, 6 diz: nós morremos para o que nos mantinha cativos, escravos, para que sirvamos no novo caminho do Espírito, e não no antigo caminho do código escrito, da lei. Então, eu sirvo, Paulo diz, em novidade de espírito. Em Romanos 8,13 diz: se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, ou seja, eu ataco, mordo o pecado, não é? eu venço o pecado pelo poder do Espírito. Gálatas 2,20: já estou crucificado com Cristo, não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A vida que agora vivo, eu vivo, Cristo é que está vivendo em mim. A vida que eu vivo é Cristo que está vivendo. 1 Pedro 4,11, ele diz o quê? Quem serve, sirva segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Ou seja, ao servir a Deus, sirva no poder que Deus deu na cruz. Eu morri com Cristo, fui comprado, fui perdoado, ganhei o dom do Espírito Santo. Agora tudo que eu faço é nesse poder, eu sirvo, mas na força que Deus provê, por causa do pecado cancelado. E é um suprimento que foi comprado com o sangue de Cristo. 1 Coríntios 15:10 diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. E sua graça para comigo não foi em vão. Não foi em vão. Pelo contrário, eu trabalhei mais do que qualquer um deles, embora não fosse eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo está dizendo o seguinte: eu trabalhei, eu fiz, mas era a graça de Deus que estava fazendo. A graça de Deus estava trabalhando o meu trabalho. Em todos os casos,
eu estou trabalhando, eu estou disposto, eu estou amando, eu estou matando o pecado, né? Mortificação. Minha vontade está comprometida. Mas em todos esses casos, minha vontade é suprida e criada por outra vontade, a vontade do Espírito, a vontade de Cristo, a vontade de Deus, a vontade da graça operando em mim. Então, há em mim uma oposição consciente e voluntária contra os pecados, e de maneira específica. Como eu disse, eu faço diagnósticos sérios, e sei que se aqueles pecados foram cancelados, todas essas coisas aqui são verdades para me mortificar aqueles pecados. Então eu digo novamente, o elo entre a cruz e o pecado vencido, especificamente na minha vida, é a minha vontade capacitada pelo Espírito Santo. Por isso que o Evangelho é muito mais do que simplesmente o cancelamento do pecado. E era o que Charles Wells estava dizendo. E essa capacitação pelo Espírito foi comprada pelo sangue de Cristo. Então Romanos 5, 5 e 6 diz: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque enquanto ainda éramos fracos, Cristo morreu no tempo certo pelos ímpios. É porque ele morreu por ímpios que o Pai deu a ele e cancelou os pecados. Agora há um poder sobre cada pecado cancelado, concedido. Em outras palavras, Deus pretende que parte da nossa experiência de santificação seja uma oposição consciente, voluntária, a esses pecados específicos em minha vida. Digo, apenas parte, entre aspas, da nossa experiência de santificação. Entenda por quê? Porque essa não é toda a obra de santificação. Em algumas áreas do pecado, Deus simplesmente tira o desejo. E a tentação desaparece, então, quando não há o desejo. E nós não temos mais que lutar contra determinado pecado que perdeu todo o apelo para nós. Não é? Mas nenhum desses mandamentos aos quais nós nos referimos, servir, matar o pecado, né, a mortificação, estaria na Bíblia se Deus não pretendesse que alguns pecados fossem derrotados com a nossa oposição consciente, de nossas vontades no poder do Espírito Santo. Deus simplesmente tiraria todas as lutas contra o pecado, você não sentiria desejo de pecado algum, não haveria nenhuma tentação. Há muitas coisas na nossa vida que acontecem assim, no processo de santificação, mas há outras que não. Ele quer que haja a luta consciente, e Ele deu todas as coisas para isso. Então, lutando contra outros pecados, as pessoas devem lutar como luta contra a luxúria. Não é? Senão, a pessoa não tem visão do que a santificação faz. Ela não está trabalhando em alguma área da vida da pessoa. Ela está moldando aquela pessoa à imagem de Cristo. Aqui está o que Deus mostra para nós. Essa verdade, não é? Valente, por exemplo, eu estava falando para aquela pessoa, contra toda a tentação sexual, que era a pergunta que fizeram, é muito pouco demonstrada nas pessoas, e quase nunca me perguntaram muito a respeito, aos pecados da raiva, da autopiedade, da culpa, do mau humor. Ou seja, a pessoa acha que realmente ela precisa de enfrentar de frente na luta contra qualquer luxúria sexual, mas essas outras coisas não. E Jesus diz assim: se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o e jogue-o fora, pois é melhor que você perca um dos seus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Mateus 5:29. Ninguém arranca o olho como um reflexo espontâneo, não é? É uma coisa extrema, né? Você não arranca o olho por reflexo. Esse é um ato da vontade que supera, eu diria,
os tipos de aversão natural que eu teria de arrancar meu olho. Ou seja, tem que haver em mim uma vontade e um valor, algo de extremo valor, que me fizesse achar que arrancar um olho não seria exagerado. Não é? E é isso que fazemos quando qualquer... Por exemplo, essa pessoa está conversando comigo, é isso que ela devia fazer, quando qualquer pensamento sexual ilícito tentar ganhar ascendência sobre ela. Lute. Não é? E eu diria que a luta... E infelizmente as pessoas pensam que essa luta devia ser naquela área específica, enquanto a vida dela está aivada diante de várias coisas das quais ela devia estar fazendo a mesma coisa. Evite, ou seja, diga não em 5 segundos. Se mais do que isso, o teu não já não é o não de acordo com a luta. Diga não em 5 segundos e volte-se para algo magnífico, como Cristo crucificado. Mantenha a coisa pura na mente até que a coisa suja desapareça. Desfrute do maior prazer das promessas de Deus compradas pelo sangue do que qualquer outro prazer. Encha a mente disso, de todas as promessas compradas pelo sangue de Cristo, e pense e passe para uma atividade significativa de exaltação a Cristo. Isso é uma luta consciente contra o pecado da luxúria. Não há nada passivo em minha vontade ou na tua vontade, não devia haver, quando o leão da luxúria sai do meio do arbusto e ataca. Você, em 5 segundos, como se um leão saísse realmente, reage, e você tem esses passos aqui. Você não vai deitar e esperar um milagre. Você opera um milagre. E a gente vai explicar isso rapidamente. Não é? O que eu percebo é que nós não estamos aplicando nada dessa mesma vigilância evangélica, o que um puritano chamou de esforço contínuo, sustentado e árduo contra os pecados recorrentes. Portanto, nós não entendemos o que é o processo de santificação que flui do Evangelho, dos pecados cancelados, e achamos que algumas áreas como dão mais problemas e etc. devem ser, e é óbvio que se você ataca o pecado só alguém que tem um pecado cancelado pode mortificar um pecado, mas você acha que pode mortificar uns pecados enquanto outros são deixados, esperar um milagre, que aquilo simplesmente desapareça? O meu egoísmo que faz eu ter autopiedade, raiva, acho que as pessoas têm o dever de me servir, acho-me no direito de manifestar quando sou contrariado. Se esses pecados eu simplesmente penso que um Deus vai tirar eles, que eu não devo mortificá-los, então eu peguei um pecado e fiz dele supostamente uma luta que não são por razões bíblicas ou evangélicas ou da santificação. Então a pessoa é extremamente passiva, como se ela fosse uma vítima, né? Então você tem a sensação inarticulada, né, de que esses pecados, e às vezes isso está na mente de muitas pessoas, até pensando no que o evangelho deveriam ser derrotados mais espontaneamente. Um dia Deus vai tratar do meu mau humor. Um dia Deus vai me tratar dessa coisa de que eu acho que todo mundo tem que me servir. Um dia Deus vai tratar dessa coisa de que quando eu sou contrariado eu tenho que mostrar a minha contrariedade. Um dia Deus vai tirar essa coisa de que tudo tem que ser do meu jeito, na igreja, em casa, com a minha esposa, com meu esposo, no meu trabalho, senão eu fico com a cara, eu fico desanimado, eu tenho autopiedade. A gente então acha que um dia isso vai passar. O pecado sexual que a pessoa estava falando, ela acha que ela deve ser proativa, não é? E Jesus falou nesse poder do Espírito. Se eu fui na cruz, morri com Cristo, fui comprado e fui perdoado, o pecado foi cancelado, eu devo lutar, não é? Fazer e morrer. Por quê? Porque só quem tem o pecado cancelado pode. Mas esses outros pecados,
a pessoa acha que não, que ela simplesmente vai, Deus vai ter que tirar isso dela. Não é? Egoísmo, raiva, autopiedade, rapidez em culpar as pessoas, mau humor, tudo deve acontecer naturalmente, de dentro para fora. Nós pensamos às vezes tentando, para esses pecados recorrentes, dar a eles uma visão evangélica de uma maneira que distorce, não é? E porque nós podemos pensar, olha, da abundância do coração fala a boca. Não adianta eu não agir com contrariedade contra aquilo se de repente eu vi surgir isso, não é? E se eu tentasse atacá-los com a minha vontade, do jeito que eu faço com a luxúria sexual, isso produziria uma conformidade externa, não uma mudança interna. Mas você não pensa isso sobre a luxúria. Você vê que você vai ter que fazer aquelas coisas que são proativas contra o pecado por causa de todas as coisas novas que agora estão em você. Então, como é que isso se resolve? E não pode ser sobre o pecado sexual, como a pessoa estava falando. O texto que irrompe para nós é Filipenses 12, 13. Portanto, meus amados, como sempre obedecestes, agora, não só na minha presença, mas muito mais na minha ausência, operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque é Deus quem opera em vós, tanto querer como trabalhar ou efetuar segundo a sua vontade. E a gente vê três coisas aqui fundamentais. A gente vê esse verbo, trabalhar a sua salvação, ou desenvolver, katergazeste, o verbo no grego, e significa produzir, né? Realizar. E é por isso que eu disse que esse puritano, ao olhar para esse texto, fala sobre o esforço contínuo e sustentado e árduo, por aquilo que aquelas três coisas, eu ter sido morrido com Cristo, ter sido comprado e sido os pecados cancelados, a cruz libera um poder em cada uma dessas coisas para me lidar com isso. O pecado já está cancelado e só por isso ele pode ser mortificado. Então, trabalhe a sua salvação, desenvolva, efetue. Ele está dizendo, por um esforço contínuo, sustentado, e eu sabia que e aquela pessoa também, por isso ela estava perguntando, essa era uma estratégia-chave que dá vitória na área da tentação sexual, que é o que ela estava dizendo. Então, por que não nos outros pecados? Porque quando a pessoa se sente contrariada, porque quando aquelas coisas do egoísmo, eu sinto que as pessoas deviam fazer, as coisas deviam ser como eu quero, eu então vou estar emburrado, com a cara feia para minha esposa, na igreja, no lugar, porque eu tenho que reagir. Por que eu não ajo da mesma maneira contra esse pecado? Em segundo lugar, eu vi novamente que a salvação que eu deveria desenvolver não é apenas a grande realidade da libertação total, mas também a realidade concreta da salvação da raiva, da autopiedade, da rapidez de culpar os outros, do mau humor, do desânimo, porque as coisas não estão sendo como eu quero. Eu tinha um sonho ministerial, então agora eu não tenho mais ânimo para fazer as coisas para Deus. Pecado. Por que a pessoa está agindo como se isso fosse algo que ela não tinha que agir de uma maneira proativa contra isso? Então, você é chamado para trabalhar sua salvação em cada uma dessas coisas. E desenvolver a sua salvação em relação à raiva, à autopiedade, à rapidez em culpar os outros, a achar que as pessoas deviam te tratar como você acha que elas deviam te tratar, ou então você reage daquela maneira. Em terceiro lugar, nós vemos novamente a conexão entre o temor e o tremor, por um lado, e Deus trabalhando em nós, por outro lado. Desenvolva a sua própria salvação com temor e tremor, porque é Deus quem opera em você tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Temor e tremor. Por que deveria haver temor e tremor ao atacar o pecado e trazer, operar a salvação sobre a autopiedade, sobre o mau humor, sobre o desânimo, sobre eu mostrar na minha cara a minha contrariedade? Por quê?
a razão dada no texto não é uma ameaça, não é, é um presente, é um dom. Trabalhe, desenvolva, queira matar seu pecado e faça-o com temor e tremor, porque Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o Redentor, o Justificador, o Sustentador, o que morreu na cruz, aquele que é o seu pai, amante, está tão perto de você, que o seu trabalho e vontade são, na verdade, o trabalho e a vontade nele operando em você. Você opera, não é, isso, porque quando você faz isso, quando a sua vontade se levanta contra essas coisas, quando você se levanta positivamente contra essas coisas, é Deus se levantando em você, é Deus operando em você, o seu levantar contra esses inimigos vencidos. Então trema com o pensamento, o temor é tremer com o pensamento de tirar o fôlego. O Deus Todo-Poderoso está em mim por causa da cruz. Deus é aquele que está disposto em mim, por isso eu estou disposto contra o pecado. Deus é aquele que está trabalhando em mim, por isso eu trabalho contra o pecado. O meu esforço contínuo, sustentado, não está apenas sendo realizado na presença de Deus, ou por um suposto falso livre-arbítrio, mas é o esforço sustentado do próprio Deus em mim. Ele está operando em mim o querer e o efetuar. Eu não estou operando, melhor dizendo, eu não estou esperando por um milagre que Deus tire de mim a luta contra o pecado, de que se algo não é como eu quero, eu reajo de uma forma. Não. Eu não estou esperando que um dia eu seja uma pessoa que não sinta nenhuma dessas coisas. Eu luto contra isso. É um pecado. Se eu fui justificado, foi cancelado na cruz. Se foi cancelado na cruz, deve ser mortificado por mim. E não apenas a luxúria, ou algo que está causando um suposto problema que eu percebo. A santificação não funciona assim. Minha ação, então, é a ação de Deus na luta contra o meu pecado que Ele cancelou. Eu morri com Cristo, eu fui comprado por Cristo, e o meu pecado foi cancelado por Cristo. Minha vontade, então, agora, contra o pecado, não contra o pecado sexual, mas contra todas essas coisas tão comuns, nas quais as pessoas estão esperando que elas acordem de manhã e um milagre aconteça, quando o pecado da tentação sexual pula como um leão do arbusto, eu ajo de uma determinada forma, mas contra esses outros pecados eu deito e espero um milagre. Eu ajo o milagre de Deus, como o homem que Deus falou para o cego enxergue, e quem enxergou foi o cego, mas quem estava operando o enxergar? Deus, não é? Ele falou assim para o paralítico, levanta e anda. O paralítico não podia levantar e andar, ele não tinha capacidade, nem poder, ele era paralítico. Então como é que ele andou? Quem andou não foi Jesus, quem andou foi o paralítico, mas ele andou no poder de quem disse para ele andar, mas quem anda é ele. Deus está operando o querer e o efetuar. Então alguém certa vez estava falando exatamente sobre isso. Você nunca vai entender todo esse processo evangélico de salvação, aquilo que foi comprado por Cristo, todos os dons, começando com o dom do Espírito Santo, como na cruz você realmente morreu com Cristo. Então, portanto, nunca como eu disse no hino de Charles Wells, há uma teologia evangélica perfeita. Ele nos dá poder de vencer os pecados cancelados. Ele não espera nós vencermos o pecado para cancelar o pecado. Isso não é evangelho, isso é diabólico. Mas ele cancela o pecado e dá um poder contra o pecado cancelado. Mas isso é verdade, não sobre o pecado sexual, sobre todo o pecado. Portanto, nós começamos com diagnósticos bíblicos da nossa própria alma, só podemos ajudar outros quando fizemos diagnósticos
verdadeiros na nossa alma. Por quê? Porque nós podemos olhar para o nosso filhinho, ele pode ter 5 anos de idade, e saber, pelas diagnósticos que eu faço na minha alma, em vez de ser um pai, meu filho não mente, meu filho não é assim, meu filho não tem esse tipo de sentimento. Não, eu sei como meu filho é, ele é como eu sou. Quando eu faço um diagnóstico verdadeiro na minha alma, eu posso fazer um verdadeiro diagnóstico em como realmente ajudar meu filho. Um pastor deve fazer na sua alma para saber como ajudar a igreja, pais, e para nós, como irmãos, ajudarmos todos os outros. Se nós negamos diagnósticos verdadeiros em nossa alma, nós não sabemos como o evangelho funciona na alma e não podemos ajudar as pessoas. Então você só pode travar guerra através do evangelho. Então, em meu estudo, nós guerreamos, voltamos a mente quando qualquer uma dessas coisas acontece, não uma tentação sexual, mas qualquer outra dessas coisas que flui do egoísmo, do orgulho. Alguém me contrariou, o culto não é como é, o horário não é como eu quero, no meu trabalho não é como eu quero, minha esposa não é como eu quero, então eu sinto o direito de que todo mundo me deve as coisas como eu quero, e eu me sinto contrariado, e eu me sinto desanimado. Pecado! Que deve ser tratado dessa mesma forma, não é? E então nós derrotamos o pecado cancelado da raiva, da autopiedade, do mau humor, do desânimo, e nós continuamos batendo até que efetivamente eles se vão. Não ficamos esperando, porque Deus pode falar com a nossa para a nossa ação, porque Ele opera o querer e o efetuar em nós. Então, como eu disse, parte do processo de santificação, Deus tira muitas coisas que antes de sermos regenerados, nós tínhamos desejo de fazer, e não temos mais. E essa é uma vitória a mais. Mas Deus não quer que nós, neste mundo, vençamos só assim. Ele quer introjetar a vontade dele em nós, o caráter dele em nós, as belezas que fluíram da manifestação de Cristo na cruz, eu morrendo com Cristo na cruz, eu sendo comprado por Ele na cruz e agora recebendo poder contra o pecado cancelado. E esse poder só é manifestado quando há oposição. Então essas coisas se levantam e eu reajo, mas você não pode tratar da luxúria sexual se você não faz isso a respeito das outras coisas. Porque a raiz é a mesma, é o orgulho e o egoísmo. E quebrando o poder do pecado cancelado, você podia dizer para mim, não seria melhor se não houvesse guerra nenhuma? Um dia não haverá. Mas não é o que Deus quer para nós ainda. Até então, eu agradeço a Deus que Ele cancela o pecado na cruz. E então eu estou livre da sua maldição. Mas também que Ele quebra o poder do pecado que Ele cancelou. E Ele faz isso, às vezes, através da minha vontade capacitada pelo Espírito, em vez de tirar simplesmente a luta. Ele quer que parte da beleza, da glória do Evangelho, de Cristo crucificado, seja mostrado através de uma vontade que se levanta contra aquilo que o desonra na minha vida, e através da minha vontade capacitada pelo Espírito, que luta com todas as suas forças, temendo e tremendo, porque é o próprio Deus, não temendo e tremendo por uma ameaça, você vê, temendo e tremendo porque é o próprio Deus que está querendo o que eu quero, ser santo, e é o próprio Deus que está operando esse querer, mas também o poder que efetua esse poder. Isso é santificação. Como eu disse, muitas pessoas perguntam sempre sobre as mesmas coisas em pecados específicos, e elas nunca vão vencê-los, porque elas não entendem a santificação evangélica que flui da cruz. E a santificação sempre holística, sempre está envolvendo todas as coisas, por causa daquilo que foi feito na cruz. Eu morri com Cristo na cruz, eu fui comprado por Cristo na cruz, meu pecado foi cancelado, então o poder é liberado. Então há esses portanto de Paulo, portanto não reine o pecado em vosso corpo mortal. Vamos ficar de pé. Come to me, you weary one.
to me, you broken one, and I will give you peace. I will give you peace.